Mas é isso, é porque, por isso falo um bocado portunhol. Ah, sim. Não, tá bem. Professor, Não, nós eu entendemos. acabei de ter essas partes, era isso. O Tá bom, início, tá bom, né? tranquilo. A gente apresenta isso na Então, não apresentação. conhecia alguma palavra, palavrão. Pode falar palavrão, não tem problema não. Agora, essa só coloca para maximizar, só para eu ver o zoom aqui. Para ver o tamanho. Está maximizada, gente? Obrigado. Coloca na tela de apresentação. Desculpa. Sim. Só para eu ver aqui a conexão. Ah, não está ruim, não. Assim, dá para ver você. Pode ser um pouco mais grande, tá bom assim? Tá bom. Tá bom, né? Tá ótimo. Pessoal, Sim, tá bom. Porque a gente pode também poner um pouquinho mais para trás, entendeu? Enquanto as pessoas não chegam por acá, vamos ver. Pero tu vas a hacer a apresentação em segundo, né? Primeiro tem o sábio. Sí, sí, primero los Sábio, llamamos sábio de Pablito, los íntimos. hasta, Pablito. hasta Mas las 4 só de eu la tarde. chamo ele de Pablito. Ok. Até as 4 da tarde? A minha. A sua. Ah, puxa, é uma sessão grande. Quanto é esse aqui que eu não consigo fazer isso funcionar aí? Muito bem. Essa é uma possibilidade. A outra seria projetar de fio e transmitir daquele. Pero assim sabemos o que as pessoas estão vendo em casa. Consigue verse Tá todo. bem. E eu quero testar isso. Deixa eu ver se você tem. Que é este? Sim. Esto vai captar você até 1 metro. Bien. 2 metros vamos compreender, pero acá vamos ver, compreenderlo bem. Eu queria pôr aquela coisa acá, pero depois um dia eu vou pôr aquilo para fixar no palestrante. Porque o problema de transmissão é que o palestrante se move. Se tu pones el púlpito, aí o palestrante se quer atrás do púlpito e o sonido se capta. Pero esto capta así até lá, no meio do auditório, tá? Ok. Pero acaba captar. Esse é o B20. Eu vou ver se eu consigo conectar. Tá bom. Tá. Vou ver se tem um link. Eu vou reparar para o microfone. Oi, Hector, está me ouvindo? Eu estou falando aí, não, né? Eu não estou falando. Estou falando aqui? Ah, deve ter aqui um volume, né? Como que? Mas, mas. Ah, eu estou falando IA, não a cá. Bom que testamos. Não é essa a ideia. A ideia é dizer que aquele aparelho
Alô? Eu quero falar, quero falar aqui e sair lá. Já está. Não, ainda não está, não. Agora eu preciso do Tiago e Tiago você foi. É o TEC. Tem alguma coisa nesse aparelho que tem que primeiro para ele funcionar. Eu acho que eu sei. Dúvida difícil, né? Ah, É difícil, hein? Tem que avisar ele porque se ele faz isso. aí está. Aqui. É, Agora, tá falando no seu? Interessante. Tananana. Agora ele precisa ser apresentado aqui. Agora ele funciona no speaker. Agora eu falo lá. Eu tenho que estar falando ali. Não? Fala? Não. Está falando nesse cara. Microfone, calma, telefone. Bom, o V está funcionando. Por que não funciona? Coisa ruim. Eu estou aqui e falando lá. Se eu falo aqui, aí você ouve aí. Tá. Esse é o pessoal de casa. Em casa tu vas ouvir aí. Quisiera abrir o micrófono. Sim. Habla. Ok. Agora eu vou falar de lá de fora e você fala comigo. Sí, claro. A ver, como está aí, Hector? Está me ouvindo bem? Está todo en orden, sí. Tá, estou captando tu voz também, então você está listo, estamos listos. Está ótimo. Opa, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Nós estamos fazendo uma... Aí eu preciso passar o link do Zoom. Você vai passar para o seu computador ou você vai passar para o nosso? Faz. Como faz o som? Eu não. Tá, fazer Aí você passa aqui inteiro. Eu posso tirar aqui no caso. No caso também, tá? Você passa no link e ele vai projetar. Vai ter que me ajudar a fazer. Mas só te passar o link. Quer que a gente passe no WhatsApp? Link? Pode ser. Pode ser. Você tem a internet aí. Você tem o WhatsApp. É apropriado a senha naquela. Pode vir. A senha é apropriada. Isso é épico. Nossa, isso é épico, você mexe com você. Por isso que ele é. Não, oi, gente. Vou mandar o link para os caras, e os caras vão levar isso, você vai tirar Estamos gravando, professor, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, a palavra de vocês. Então, estamos juntos.
Então, conecta isso aqui lá. Eu pedi para compartilhar na tela dele. Ah, já está ali. Sim, já estou aí. E aí, a gente vai fazer uma apresentação virtual para poder você aí não pode apresentar o site. Eu apresento. Então, assim, na hora que você for lá, entra aqui, o Thiago fora. Está gravando as suas faces. Mas tem alguém aqui? Será que tem alguém ali? Ó, o Sábio, você está aí? Compartilha a sua tela, Sábio, só para a gente ajustar o zoom aqui, tá? Porque a gente está fazendo assim. Ele está. Mas se quiser aí, deixa eu ver, só para ver. Já estava mais ou menos arrumado para o outro. Então, aqui a gente faz o seguinte, pode deixar assim mesmo. A gente faz aqui agora um ajuste de engenharia. Pode. A gente faz um ajuste de engenharia aqui assim, ó. E a gente tira a sua um pouquinho mais para frente. Você deixa cair. Ai, caralho. Você deixa cair o falei. Deixa um pouquinho. Negócios são tudo eletrônico, a gente tem que fazer o ajuste. Mas Maianas Artes, Sandro Bonato, positivo também. Tudo possível? É. Nossa, pegou todo Pergunta mundo. se eles tomaram suco. Pergunta se eles tomaram suco. Eu tenho essa teoria de que quem tomou suco está positivo. Maianas Artes. Eu tenho uma teoria. Tudo bem? Eu posso mais. Eu não tomei 5, sim. Eu cheguei lá, não foi, mas ele fala às 3. Você só ilustrar para lembrar. Você não ficar mais uma vida. Não, tá fechado. Tá fechado. Beleza.
Essa caixinha pega bem você a 1,5 m. Essa caixinha. Não, aí nem muito. Se você ficar aqui mesmo, aqui, acho que é bom. Tá. Se ele ficar aqui, já atrapalha, tá? Se você quiser ficar aqui, ó. Sabe, ó, aqui também é bom. Aqui, assim. Não, é porque aqui talvez fica na... Dá para ficar aqui assim, ó. Dá para estar atrapalhando aí, seu Cristotel? Também? Beleza, se a gente falar de casa, vocês vão me ouvir assim, né? Fabrício, você está me ouvindo daí? Eu não estou ouvindo nada, por que será? Você me ouve daí, Lucas? Ou tem algo errado aqui? Opa, por favor. Sim. Não está funcionando, não, né? Está funcionando? Ih, tá longe? Tem 4 pessoas conectadas aqui. Elas vão ouvir 1 segundo depois? Tá bom, né? Tá legal. Esse sou eu lá. Deixa eu só ver aqui. Cara, tem Stephanie e Victor. Stephanie e Victor, eu queria muito que vocês dessem um oi aí para a gente testar o som na sala. Vocês estão remotos? Fala oi para mim. Oi, professor, boa tarde, gente. Vocês ouviram ela ali? Vai, Stephanie, fala mais uma vez aqui que eu vou aumentar o som. Oi, gente, boa tarde. Se eu tiver alguma pergunta, eu posso mandar pelo chat, tá? Não precisa se preocupar com o áudio, não. As perguntas a gente não tem nem como estar pagando aqui. Depois a gente dá uma olhada. Mas tá bom. Era só para ver se a gente conseguiu ouvir sua pergunta. Mas tá bom, né? Fala de novo aí mais uma vez. Oi, som testando. Dá para ouvir, né? Milhares de câmeras aqui, mas você quer pegar a pessoa? A gente pega, coloca
Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí a uma sessão dupla de seminários aí da pós-graduação de genética e de bioinformática aqui da UFMG, né? Primeiro, a gente vai ter aqui o professor Sábio Torres Paris, da Universidade Federal da Paraíba, sabe que é biólogo, regressa aqui do programa de genética, entrou na primeira turma de doutorado lá em 2003, defendeu em 2006, ganhou como a melhor tese da genética. Tá bom. E o Sábio vai, desde esse momento, ele trabalhava com o professor Romeu Cardoso Guimarães, na parte de evolução profunda, que ele vai explicar um pouquinho aí, né, sobre as questões relacionadas à origem da vida, origem dos primeiros organismos celulares. Né? Então, a gente vai ter uma ideia aí dessa área de pesquisa, que é extremamente interessante, né? E poucas pessoas dá para contar nos dedos quem no Brasil trabalha com isso, né? Da mesma forma que outras áreas de pesquisa que são muito pouco, tem pouca participação em pesquisa aqui, essa é uma delas, né? O Sábio, que está aí no meio de pesquisa internacional, né? Nessa área, inclusive o pessoal da astrobiologia também tem algumas conexões, eu acho que ele vai falar um pouquinho, vai falar, Sábio? Então, a gente vai ter então, um seminário, né? E tem gente curiosa para saber o que é isso aí. Né, Diego? Obrigado, Fabrício. Queria agradecer ao Fabrício e ao Aristóteles, porque eu articulei com eles aqui, porque recentemente eu me filiei tanto a genética quanto a bioinf, será a apresentação formal, né? Apesar da genética ser minha casa há muito tempo. E eu coloquei esse tema, né, o uso de informática de evolução profunda, e eu boto a evolução profunda mais intencionalmente, bem para sua vida, né? Se você colocar no Google, tá vendo? Se colocar no Google, você não vai achar nada de evolução profunda, né? Porque não existe esse termo formalmente, né? Quando a gente fala de... Foi? Quando a gente fala de evolução profunda, a gente está falando dessa camada mais baixa da história da Terra, a gente está falando do Arqueano. Eu estou falando, a gente vai tentar falar de processos que ocorreram há 4 bilhões de anos atrás. Tá? Então, é bem profundo. Eu acho que é o mais profundo que a gente pode ir em termos de evolução. Tá? E é muito difícil a gente entender
os processos que aconteceram aqui, porque a gente não tem registro. Diferente quando a gente tem registro fóssil. A partir de 3,5 bilhões de anos atrás, a gente já tem registro fóssil. Mas 4 bilhões de anos a gente não tem nada. O que a gente tem são as moléculas dos organismos modernos que que nos revelam algumas histórias dessa origem tão profunda. Tá? Esse é mais ou menos uma ilustração de um cenário como a gente teria nessa terra primitiva, aqui até com muita água nesse momento, mas a gente teria muita erupção vulcânica, uma intensa atividade de impactos de meteoritos, né? Inclusive há 3 bilhões de anos a Terra sofre uma grande mudança, porque um grande planeta chamado Theia colide com a Terra em formação e forma o que a gente conhece como uma Lua. Tá? Então, vou convidar vocês a saírem do que a gente conhece, planeta Terra, porque nessa época, a proximidade da Lua da Terra fazia com que os dias na Terra tivessem todos 4 horas. Tá? Então, era um cenário totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Aí a gente sabe que a própria vida foi modificando o planeta à medida que ela foi se desenvolvendo. Tá? Mas como é que a gente estuda isso? Ou como é que se estudava isso antes das ferramentas computacionais? Essa ideia de uma evolução única, de um único ancestral comum, todo mundo sabe, eu acho que é a grande ideia do Darwin. Tá? O Darwin acha 2 ideias, um é um mecanismo, que é a seleção natural, e outra que ele coloca todo mundo no mesmo ponto, né? Aí é onde a gente unifica toda a biologia. Então, quando ele unifica lá, agora a ciência consegue pensar como é que a gente sai daquele primeiro ponto para chegar na diversidade de hoje em dia. E os primeiros dados científicos vieram mais ou menos na década de 1920, principalmente nos trabalhos do Parin, mas também nos trabalhos do Haldane, que eles fazem uma reanálise dos dados da Terra, e é a primeira vez que a gente tem uma mudança de paradigma, porque até os dados do Parin, todo mundo achava que a atmosfera primitiva da Terra era oxidativa. E o Oparin propõe que ela é redutora. Tá? O Oparin, na realidade, ele não faz muito experimento, porque a gente pensa que ele fez muito experimento, mas ele não fez muito experimento. É um trabalho muito teórico de química. Tá? Mas ele estimulou o jovem Stanley Miller, que leu o trabalho do Oparin, que era um trabalho que a gente acha hoje que tranquilo, mas os trabalhos produzidos na União Soviética não chegavam nos Estados Unidos. Inclusive, o Urey nunca tinha lido o trabalho do Oparin. A primeira vez que o Urey viu o trabalho do Oparin é quando o Miller vai falar com ele. Tá? O Urey já tinha ganho o Nobel. Né? Interessante essa coisa, porque o experimento é Miller-Urey, mas o artigo é assinado só pelo Miller. Tá? E por que é assinado só pelo Miller? Porque quando o Miller mostra os experimentos para o Urey se impressiona com os experimentos e diz: eu já tenho um nome, se eu colocar o meu nome no artigo, você vai perder totalmente os créditos. E ele solta, ele manda publicar só com o nome do Miller. E esse é o primeiro experimento baseado todo nas ideias do Parin, onde ele constrói um cenário de uma Terra primitiva, com os gases aqui, uma atmosfera já redutora, simulação de atividade vulcânica e descarga elétrica, e aí todo mundo já sabe disso, produz alguns aminoácidos. Tá? Isso é 1953. Tá? Em 2014, reanalisaram os dados experimentais produzidos do Miller, os originais, e o Miller tinha achado 5 ou 6 aminoácidos. Na reanálise dos dados do Miller, acharam 25 aminoácidos. Claro, alguns não biológicos no sentido não incorporados nas proteínas que a gente tem hoje em dia. Tá? No mesmo ano, a gente tinha o Watson e Crick apresentando a estrutura da molécula do DNA. Evidentemente, a gente não pode falar essa história sem lembrar da Rosalind Franklin, principalmente, mas também do Maurice Willis, que ajudaram a interpretar esses dados. Ou seja, 53 a 70 anos atrás, a gente estava mudando a história. Se fundavam 2 grandes áreas, a biologia molecular e a química pré-biótica. Tá? Nesse momento, em 53, o DNA era a estrela, era o centro da biologia. Essa história vai mudando. Na década de 70, a gente já tinha uma tendência a achar que o RNA era realmente mais importante, principalmente com 3 artigos publicados, um em 69 e 2 em 70, pelo Orgel, Crick e o Ruse,
que já diziam o RNA deve ter sido a primeira molécula. Em 82, o grupo do Thomas Cech, em 84, o grupo do Sidney Altman publicam independentemente de uma nova característica do RNA, que eles tinham atividades catalíticas, da tal das ribozimas, e aí fecham o uso do RNA. Em 86, o Walter Gilbert publica o clássico artigo na Nature. Esse artigo é muito interessante, ele tem 2 páginas, e ele montou um campo teórico, que é o campo mais prolixo hoje na hora da vida. Explica. E eu acho interessante isso, que vocês vão ver, vai ter uma correlação que eu vou falar mais na frente. E no artigo do Gilbert, ele fala assim: primeiras moléculas de RNA que devem ter surgido seriam os tRNAs. Uma frase ali do Gilbert. E na década de 80, o tRNA era a molécula da moda, depois ela fica esquecida. A gente vai ver um pouco mais na frente sobre isso. No ano 2000, na virada de 2000, acontece um outro grande evento. Esses 3 pesquisadores aí, independentemente, publicam a estrutura do ribossomo. E só em 2000 que a gente conhece realmente, com certeza, que o ribossomo era uma ribosima. Até 2000 se suspeitava. 2000 se prova. Por que isso é importante? Porque isso muda um outro paradigma. Tá? Porque novos modelos começam a surgir, não só para o mundo do RNA, mas começa a ganhar força no mundo ribonucleotídeo. Ou seja, a tradução deve ter vindo primeiro do que todos os outros processos. Então, vocês estão vendo aí, até 2000, tudo que se podia fazer com a origem da vida era experimental e a gente tinha uma limitação gigantesca. Tá? Porque a gente não conseguia fazer muitas coisas além de química prebiótica, preferia alguns processos a partir de dados recentes produzidos. Com o avanço da bioinformática, essa área começou a dar um salto de qualidade e de aprofundamento nos seus estudos. Hoje em dia, a gente tem basicamente 2 grandes abordagens para analisar como esse processo a gente sai lá das primeiras coisas até a diversidade que a gente tem hoje. A gente pode analisar de baixo para cima ou de cima para baixo. O mais ideal de tudo é que a gente possa fazer os 2 e eles devem se encontrar em algum ponto dessa área. Tá? Hoje a gente só consegue fazer isso por causa da bioinformática. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês do que tem sido feito e depois eu vou mostrar uma série de coisas que a gente tem feito no laboratório. Então, hoje em dia, por exemplo, é possível a gente reconstruir o genoma do último ancestral comum. Tá? Por quê? Porque a gente tem dados suficientes de genoma e a gente tem ferramentas computacionais. Sem isso, não teria como a gente fazer essa predição. O artigo mais recente que fez isso é do grupo William Marty, tá? Que eles publicaram em 2016, que eles fazem um genoma, e é muito interessante esse artigo, porque a partir do genoma primitivo, eles conseguiram identificar, pelas rotas metabólicas que estavam ali presentes, eles identificaram como deveria ser o ambiente e como funcionaria aquela célula primitiva. Tá? E eles fazem, esse aqui eles fizeram uma análise de 6,1 milhões de proteínas, de codificantes de proteína. Então, quanto mais genoma a gente tem, melhor a nossa resolução das coisas do passado. Tá? E o interessante disso é quando a gente olha esse gráfico aqui, esse gráfico nos diz muita coisa sobre quais foram os primeiros processos que tiveram origem lá, quando a vida estava se organizando. E o processo mais conservado de todos os organismos são relacionados com a biogênese do ribossomo e com a tradução. Todos os organismos têm isso. Quando a gente vai olhar algumas coisas, eu vou falar de alguns paradigmas, como, por exemplo, o DNA, as moléculas que ligam o DNA elas já não são tão conservadas. Isso tem uma consequência que lá no final eu vou mostrar para vocês. Okay? A gente também tem, com a bioinformática, pode entender um pouco de evolução molecular do ribossomo. Esse trabalho aqui do Lauren Williams é um dos trabalhos mais interessantes. E o Lauren, inclusive, teve uma genética no passado, né? Já teve também com a gente lá em uma pessoa. Ele pegou as estruturas resolvidas do ribossomo e ele foi decompondo essas estruturas. E aí, a princípio, mais ou menos darwiniano, se está em todo mundo, estava no ancestral. Né? O que é derivado, ele vai cortando. Né?
Então, mais ou menos, o que ele faz, ele vai pegando as alças, aqui, ó, por exemplo, comparação aqui, ó, a L101, em E. coli ela tem isso aqui, em Saccharomyces ele tem esse bracinho, ou seja, esse bracinho aqui é derivado. O da E. coli é mais ancestral. E aí ele vai fazendo a decomposição até chegar na estrutura mais conservada do ribossomo, que é essa estrutura aqui, ó. Essa pequena alça aqui, interessante que essa é a alça da sítio catalítico do ribossomo. Quando eles comparam estruturalmente, desde E. coli até o humano, é a única estrutura que se mantém na mesma posição e com a mesma organização estrutural. Tá? E aí o Lore também faz uma posição extremamente radical. Ele fala que o Luca não era uma célula ou um organismo, era esse pedacinho da molécula. A vida começou com isso aqui. Tá? Ou seja, esse tipo de trabalho de aprofundamento na evolução da estrutura só é possível se a gente tem ferramentas de bioinformática. Experimentalmente é impossível a gente fazer essas coisas. Tá? Mas o que a gente pode fazer é voltar. Então, a bioinformática nos dá um parâmetro e a gente testa hoje em dia. Eu tenho feito o grupo da doutora Ioná, que ela fala que o ribossomo, principalmente o sítio catalítico do ribossomo, que a gente chama de PTC, que são tipo 2 braços, 2 braços assim. Tá? Ela fala que isso aqui é a porção mais antiga do ribossomo, e todos os dados apontam também que sim. E o que é que eles fizeram? Em 2022, eles sintetizaram e fizeram o teste para ver se ele funcionava. Interessantemente, das várias partes que eles sintetizaram, 5 tinham atividade catalítica de ligar um aminoácido no outro. Quando eu tinha só esse pedacinho sintetizado. Então, a gente consegue, com a informática, ir lá para trás e, experimentalmente, a gente consegue testar se aquilo poderia funcionar. Ok? Então, a gente tem muito estudo hoje. Acho que 50% dos avanços da origem da vida, da evolução profunda, está em cima de processos. Está sendo análise em cima de processos de bioinformática. Agora eu vou mostrar para vocês um monte de coisa que a gente tem feito nesse tempo, aí nesses 20 anos. Trabalho nisso. E a história vai começar aqui, tá, com esse artigo, que é um artigo de 2013. Mas eu comecei a fazer ele em 2011. Tá? No doutorado, aqui com o meu, eu tinha feito a microgenemia das aminoácidos RNA secretadas. São as enzimas que fazem o código genético. Elas pegam o tRNA, elas ligam o tRNA específico e ligam o aminoácido dele. Essas enzimas são as enzimas mais importantes do sistema biológico, porque sem elas, todo o sistema falha. E não tinha dado tempo para fazer os tRNAs. Então, eu comecei em 2011, peguei o banco de dados de todos os RNAs que tinham disponíveis na época, fiz a reconstrução ancestral de cada um dos tipos de tRNAs e fazer a filogenia. Tá? Terminou, fiz a filogenia, não entendi porra nenhuma da filogenia, guardei ela na gaveta, 1 ano depois eu peguei ela. E eu estava mais ou menos igual aqui, ó, pura. Uma das coisas que eu sempre faço quando reconstruo sequência ancestral é ver se eu consigo pegar da ancestral o sinal da moderna. Tá? E eu cometi um erro na minha área. tRNA, ele não é traduzido em proteína. Ou seja, se eu quero comparar isso, eu tinha que usar o BLAST-TI. E eu usei o BLAST-X. E quando me sai o resultado, apareceu uma RNA polimerase dependente de RNA. O que é que essa enzima tem a ver com as coisas? Essa enzima é a polimerase que replica o genoma de RNA. E a gente estava falando que o RNA é a molécula mais antiga. Isso tem alguma coisa. Tá? Isso aí mudou toda a minha linha de pesquisa. Tá? E aí eu fui procurando na literatura. O que tinha de proposição de RNA na origem da vida? E tinha muita coisa. Tá? O Eiger já propunha, lá em 71, nesse artigo aqui, o Eiger propunha que o tRNA devia ser a molécula mais favorável para começar da vida, principalmente pelo experimento que ele faz da catástrofe do erro. Vocês já ouviram falar disso? Não? Ele pega uma molécula de RNA do vírus, ele começa a replicar essa molécula sem nenhuma enzima. Ele dá só nucleotídeo. E ela vai replicando, replicando, replicando. Cada ciclo de replicação, ela perde um pouco da informação. Tá? Ela vai perder informação e ela estabiliza os 75 nucleotídeos, que é o tamanho do tRNA. Então, a partir de 75 nucleotídeos, essa molécula consegue replicar sem nenhuma enzima e manter a informação que está ali. Tá? Além disso, o Eiger
em 81, ele publica esse artigo aqui que eu acho fantástico. Ele propõe que os tRNAs deram origem aos primeiros genes. E o Romeu, foi meu orientador, em 84, tinha publicado esse artigo aqui, que ele achou em 84 homologia entre tRNA e RNA ribossoma. Evidentemente que naquela época ele comparou uma sequência de tRNA e uma ribossoma, que era a única coisa que tinha na época. Lembrando que o Gilbert, está no artigo dele propondo do RNA, ele também dizia que o tRNA era a molécula mais antiga. Vira os anos 90, todo mundo esquece os tRNAs. Tá? E aí a gente, nos anos 2000, a gente ressuscitou. Tá? Em 2017, a gente propôs esse modelo aí, chama tRNA Core Hypothesis, onde a gente disse que os tRNAs, ou proto-tRNAs, deram origem aos primeiros genes, tá? Do concatame, essa ternilização, ou seja, tinha pequenas moléculas de RNA, eles iam juntando um no outro, e a partir disso eles conseguiram ser traduzidos, mas para ser traduzidos, eles precisavam ter um ribossoma, então a gente disse, tRNAs também deram origem ao catalítico ribossoma. Com isso, eu tenho um sistema de tradução primitivo e poderiam fazer as primeiras proteínas. Então, os tRNAs funcionariam ligando esses dois mundos, com função tRNA que a gente conhece hoje, também dariam origem à informação e daria origem ao ribossoma. Só que eu precisava provar isso. Tá? E aí a gente foi atrás disso. Tá? Então, mostrar alguns dados só da subunidade maior do ribossomo, não vou mostrar da menor, mas a gente tem também da relação entre tRNA e ribossomo. Tá? Esse artigo foi publicado em 2014, esses dois artigos aqui, que a gente mostra que existe uma correlação evolutiva entre o ciclo catalítico do ribossomo e os tRNAs primitivos. Como é que a gente fez isso? Você lembra que naquele outro artigo que eu falei para vocês, o texto aqui ancestral de todos os tRNAs? Tá? Aqui está a lista deles. Ó. tRNA, 2 ancestrais para glutâmico, um asparto, leucina e assim até o final. Tá? Primeira análise de criança de quinta série, fazer alinhamento e ver onde eles estavam batendo. A região catalítica do ribossoma, ela fica na região 5 do ribossoma, a subunidade maior do ribossoma, que é uma subunidade que tem, essa região 5 tem todos 600 nucleotídeos, no meio dela, com 180 nucleotídeos, é a região catalítica, tá? E o que é que eu fiz? Eu fui alinhando um ancestral, 1 a 1, com a região 5. Tá? Aí você comecei a olhar algumas coisas. Olha que interessante. Quando eu olhava o tRNA da serina, ele batia com a posição. Ele começava a ter similaridade com a posição 127, terminava com 151. Quando eu olhava da histidina, a histidina começava na 164, terminava na 220. Parecia, quando eu comecei a olhar, parecia que eu tinha um match aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, como se o próprio ribossomo fosse um concatâmero de tRNAs. Tá? O que é que a gente fez? Juntou isso tudo numa sequência única. E disse, vamos alinhar com o ribossomo moderno. Tá? Esse aqui de cima. Aqui é a sequência de vários tRNAs alinhados, com concatâmero, um atrás do outro. E embaixo a gente tem o centro catalítico do ribossomo termos-termófilo, o moderno. Tá? Vocês estão vendo que tem um monte de similaridade, dá em torno de 52% de similaridade de sequência primária. Tá? Mas o mais legal disso é que essa adenina que vocês estão vendo, essa adenina é quem faz a ligação peptídica. E ela estava conservada. Tá? Beleza? Sequência, a gente tinha um sinal, a gente faz o... Vamos fazer a estrutura tridimensional do nosso ancestral. A gente construiu a estrutura tridimensional, que é essa que vocês estão vendo. Ó. Essa estrutura tridimensional seria o PTC ancestral, esse catalítico do ribossomo ancestral, e a gente pegou essa estrutura ancestral e alinhou estruturalmente com o moderno. Quando a gente faz isso, ó, em azul de cima com o sistema moderno, em vermelho o ancestral, a gente tem uma similaridade estrutural de 92%. Então, o ribossomo é uma molécula muito separada. Importa mais para o ribossomo a estrutura do que a sequência. Mas a gente queria ver outras coisas, porque ribossomo ele tem que ligar em tRNA. O que a gente fez? Vamos fazer um docking para ver se os tRNAs eles ligam no ribossomo e onde eles ligam. E como eles ligam. Tá? Então, aqui, ó, a gente fez
Em azul, deixa eu lembrar, glicina, o tRNA de glicina é azul. Em verde, em verde, arginina. Em amarelo, aspartame. Tá? Olha que interessante, ó. Um liga aqui e ele liga com o anticorpo para fora do ribossomo. Aqui, ó, também ele liga pelo braço receptor e o anticorpo está para fora do ribossomo. E aqui também, o anticorpo está para fora do ribossomo. Vocês vão lembrar agora, tradução, a subunidade maior do ribossomo, ela só entra em contato com o braço receptor do ribossomo e o anticorpo fica livre para interagir com o RNA mensageiro que está ligado lá no centro de codificação da subunidade menor. Então, estava batendo. O ancestral batia do mesmo jeito que interage hoje. A gente fez a sobreposição. E olha que interessante. Aqui a gente tem o túnel. O túnel é por onde sai a proteína sintetizada. Quando eu faço a sobreposição das estruturas, ó, eu tenho um tRNA de lado do outro, ou seja, um códon, um anticódon, um filador de anticódon, podendo ligar uma sequência aqui de mensageiro. Então, além da evidência estrutural, o ribossomo primitivo estava me dando evidências que ele tinha capacidade de fazer a tradução em sequência de tRNAs. Ele podia ser funcional. Tá? Uma outra coisa que a gente tinha que ver, tá, mas ele precisa decodificar informação. Tem informação? Então, a gente foi lá o outro lado da coisa. Em 2016, a gente publicou esse paper que a gente propôs o proteoma antes do último ancestral comum. E o que a gente fez, basicamente? A gente pegou aqueles tRNAs ancestrais, concatenou 3 a 3 em todas as possibilidades e fazia um blast. 3 a 3, blast. 3 a 3, blast. Quando a gente foi olhar o resultado, a gente começou a achar similaridade desses tRNAs de combinação com um monte de coisa. Mas a maioria das coisas aqui, tudo, ribossomal. Mas a gente achou outras coisas interessantes também. A gente achou uma RNA polimerase dirigida por RNA, que a gente já tinha visto. E a gente achou várias proteínas da via glicolítica. Via glicolítica é muito bioquímica aqui, né? Muito bioquímico. Não fala para vocês fiquem bravos comigo, não. Todo mundo fala que via glicolítica é via energética. Tá? Pelo menos nos livros estão lá. Eu aprendi bioquímica assim. A via glicolítica, ela funciona mais como centro de distribuição de carbono do que uma via energética. Tá? Se vocês olharem a via glicolítica, ela produz pouca energia. E naquela meiuca ali, quando você tem 6 carbonos que transforma em 3 carbonos, dali sai um monte de coisa. Dali sai coisa para síntese de lipídio. E no meio todo da glicólise ou gliconeogênese tem um monte de saída para síntese de aminoácidos. Tá? Uma coisa que ela não é energética, mas ela é um grande centro de distribuição de carbono. Tá? E aí, o que é que o sistema biológico baseado em carbono precisa? Conecta com a via das fitoses também. Tem isso na via das fitoses aí. A gente achou via das fitoses e das fitoses. A gente só sabe o que a gente não acha, Glória, com o início da glicose. A fosforilação da glicose deve ter sido moderna. Quando a gente olha a conservação também, é a parte menos conservada da glicose. O meio da glicose é o mais conservado e é justamente onde a gente acha muita coisa. Tá? O que é que a gente fez? Vamos modelar, né? A gente pegou, modelou os nossos tRNAs que estavam dando similaridade com as enzimas da via glicolítica, que vocês estão vendo, ó, são coisinhas bem pequenas, tá? E eu vou voltar só um pouquinho aqui para mostrar a vocês uma coisa, só para lembrar. Aqui. Essa abordagem que eu estou fazendo, ela é de baixo para cima. Eu estou pegando tRNAs que não tem função de coisa, estou traduzindo ele e estou vendo algumas coisas que poderiam ser formadas a partir do tRNA. Então, eu estou subindo na água. Nessa abordagem das enzimas glicolíticas, a gente fez a abordagem inversa. Eu peguei as enzimas modernas da via glicolítica e reconstruí o ancestral a partir das modernas. Então, eu teria, se minha abordagem está certa, em algum momento isso aqui se encontra. Ok? Agora vamos lá para frente.
Hã? E aqui é o que vocês estão vendo. Aqui a gente faz uma análise de ligante, e é interessante que a medida, o bottom-up é o mais ancestral de todos, teria esse pedacinho aqui, ó. Tá? E aí eu tenho dois top-down. Um que eu faço com mais restrição, ou seja, o top-down eu pego as modernas e reconstruo a sequência ancestral das modernas. Tá? O que eu faço com mais restrição é esse aqui que está em verdinho, ó. Com menos restrição é em azulzinho e a moderna é amarela. Okay? Quando eu faço uma análise ligante desses aqui mais primitivos, tá? Eles ligam, em geral, em ácido nucleico. Eles têm função de enzima. Função só de ligar em ácido nucleico, que era uma predição que a gente tinha. E aí, quando a gente vai fazendo alinhamento estrutural em sequência, o mais legal disso é que esse módulozinho aqui que foi derivado do tRNA, ele tem sobreposição quase completa com esse módulozinho verde que foi derivado das modernas. Ou seja, é como se estivesse pegando etapas da evolução da cadência. Ela começa isso, depois ela amplia para isso aqui, depois ela amplia mais até chegar no modelo. Então, a metodologia da gente estava batendo onde? No top-down, batia com o bottom-up, eu encontrava no meio e fazia a conexão. E o sítio catalítico, exatamente. Isso é mais interessante. Essa região aqui é próxima do sítio catalítico. Você pegar o sítio catalítico, eu vou mostrar um dado que é justamente isso. Parece ter o sítio catalítico, que está assim, e durante o processo você vai botando uma proteção sobre o sítio catalítico. Vou mostrar um dado mais à frente que é bem característico disso. Tá? Então a gente conseguia ver, ou seja, é provável que a primeira informação, a formação da bibliopolítica, tenha derivado de moléculas de tRNA. Tá? Começaram a ser traduzidas, e aí começaram a ter um processo evolutivo totalmente independente e deram origem às rotas. Evidentemente, muita coisa depois disso aí surge independente dos tRNAs, mas pelo menos para as vias basais pode ter acontecido assim. Tá? Então a gente já tinha tRNA funcionando como origem do ribossomo, tRNA poder funcionar como origem da informação, eu tinha que ter evidência de tRNA funcionando como um adaptador também, porque senão não teria como funcionar isso. Tá? Aqui vocês devem conhecer a tabela do código genético, essa é a linguagem falada na vida. Tá? Então, a gente tem 64 códons, 3 são separados, 61 codificam, ou seja, tem um sinal, 3 nucleotídeos que significam um aminoácido. Essa codificação, tá? Ela é dada por um grupo de enzimas chamado aminoácido tRNA sintetase. Tá? São 20 enzimas, uma para cada aminoácido, duas famílias, cada uma com 10 aminoácidos correspondentes. E, basicamente, a reação que você tem de ligação do aminoácido, uma molécula da ATP liga, o tRNA liga, você ativa o aminoácido e depois você passa esse aminoácido para o tRNA. Ou seja, quem faz a correlação, quem diz que o vancefenilalanina não é por U só, é porque aquela enzima diz. É o Google Tradutor da vida. Tá? Só que a gente tem um problema. Tá? Quando você liga isso aqui, tá? O sítio que liga o tRNA aqui é um tRNA, todo mundo conhece ele bonitinho. Você tem o braço aceptor desse lado aqui, ele se liga ao aminoácido. Lá do outro lado, a gente tem um anticódon, isso está separado por 75 angstrom. Tá? Ou seja, essa região aqui, ela não interage com o sistema catalítico hoje em dia. Okay? Só que tem um problema. Quando a gente olha esse trabalho, foi um dos trabalhos do doutorado, quando você olha a hidropatia da trinca de nucleotídeo e a hidropatia do aminoácido que eles carregam, a gente vê uma correlação positiva. Ou seja, trincas de nucleotídeos hidrofóbicas carregam aminoácidos mais hidrofóbicos. Trincas de nucleotídeos mais hidrofílicas carregam aminoácidos mais hidrofílicos. Como isso se estabeleceu, já que aquela região do anticódon não interage com o ciclo catalítico? A gente foi atrás de entender isso. Tá? Lembrando o tRNA, a estrutura genômica do tRNA, o tRNA é bem interessante porque, independente do organismo, se a bactéria, arqueia ou eucarioto, o tRNA sempre tem um Y no meio. Tá? É como se eles fossem dois genes que se juntam para ter uma função. Tá? São duas pequenas partes. E aí você tem um lado que tem o aceptor
e o outro lado que fica com o anticórpio. Isso é independente. Então, muita gente acha que essas duas coisas podem ter tido origem independente. Tá? Uma das coisas que reforçam isso é que se você corta só o braço receptor, ele consegue ser aminoacilado, ou seja, o anticórpio não é tão importante na enzima moderna para ser reconhecido pela aminoácido terminal-acetatase. Isso a gente chama código operacional. Tá? Porém, já demonstraram também que se eu cortar a parte de baixo, a aminoácido também coloca um aminoácido nele. Tá? Então, o que a gente foi ver? A gente foi olhar, esse artigo saiu em 2018, foi muito legal, que ele terminou sendo a capa da Progress. Né? A gente foi analisar a glicil terminal-acetatase, que é a enzima que liga glicina e o terminal de glicina. Tá? Novamente, o que a gente faz? Reconstruir ancestral. Eu quero ver a evolução profunda, eu tenho que construir ancestral, e eu reconstruir em 2 passos, mais restrito, aqui a gente tem 2 ancestrais. O C é uma reconstrução mais folgada do A, e o D é uma reconstrução mais folgada do B. Tá? Relaxada. Então, o que a gente foi ver? A aminoácido terminal moderna, ela liga ATP, aminoácido e tRNA. A primeira coisa que a gente foi ver se ele ligava ATP e aminoácido. Tá? Essas análises, para salientar, essas análises são análises cegas. O que é análise cega? Eu pego a estrutura, eu dou o programa, eu não digo nada ao programa, ele desliga isso e isso. Okay? Quando eu faço isso, o programa me volta ligação de ATP e aqui a glicina. Tá? No outro, ancestral, eu ligava só a glicina, quando eu tinha mais restrita. Tá? Lembrando que glicina tem 2 famílias de glicina. Uma das proteínas mais chatas de trabalhar. Tá? Quando eu olho um passo mais relaxado, isso aqui, também aparecer a glicina, o ATP aqui, e nessa que não aparecer a glicina, começa a aparecer a glicina ligada ao sítio catalítico. Okay? O que a gente fez? Falta um elemento, que é o tRNA. E aí a gente fez um DOM. Pegou o braço do anticórpio do tRNA e viu se ela ligava naquela parte que é o sítio catalítico da glicina. E, interessantemente, ele liga. E ele não só liga, como ele faz a interação da enzima aqui, ó, com a posição 35 do anticórpio, que é uma das posições importantes para a leitura. Tá? O que a gente fez? Coloca tudo junto. Então, eu tenho ATP, a enzima aqui, o aminoácido aqui, ó. Você está vendo esse braço aqui, que está pertinho disso? Esse é o braço receptor. E a enzima está pequenininha. Esses dados permitiu a gente entender que aquela correlação de hidropatia que a gente vê hoje, ela é reflexo. No passado, o anticórpio interagia com a região catalítica do glicosinase, aminoácido terminal-acetatase. Tá? E a gente tem dado, não vou mostrar hoje, mas a gente tem dado para a família, para a classe A toda, para a classe 1 toda, e todas mostram o mesmo padrão. Elas seriam. Tá? Tem muito tempo para ver isso ainda? Tem. Beleza. É. Não só isso, a gente conseguiu ver também um movimento da tRNA, porque o tRNA ele começa a interagir com o anticódon, só que quando eu boto toda a proteína, ó, eu consigo ver um movimento quando a enzima ganha esse bracinho aqui, que é o braço que reconhece o anticódon, o tRNA ele gira, em lugar de ele acessar o sítio catalítico aqui, ele acessa aquele túnel atrás da proteína. Então, você tem uma reacomodação da tRNA dentro. E quando você faz essa reacomodação, o anticórpio que estava incorporado no sítio catalítico, ele se volta para longe. Mas aí ele mantém a mesma identidade de correlação. Ok? E aí eu vou mostrar agora as últimas coisas que a gente tem feito, que é sobre a origem do DNA. Tá? Te falar lá atrás, todo mundo falava, há 70 anos atrás, o DNA ganhou muita relevância, depois ele perdeu, e agora a gente começou a questionar muita coisa. DNA. Se eu perguntar para vocês, DNA teve quantas origens? Uma ou múltipla? Vocês vão dizer que cara. Uma. Todo mundo vai dizer que o DNA tem a mesma origem. Mas
Mas o que é que sustenta essa informação? Porque eu não falei com você, O Sostaque estava errado. Oi? Não tem vida no galáctico? Não sei. Então, o problema da origem do DNA é que a gente diz que é o mesmo problema da origem da célula. Todo mundo fala que a célula é monofilética. Tá? Agora, se eu perguntar a cada um de vocês o que é que sustenta a monofilia da célula, nenhum de vocês vai conseguir dizer, porque não tem nada que sustente a monofilia da célula. Nada. Você vai dizer membrana. Não, membrana de arqueia e bactéria é totalmente diferente. O código genético. Não, o código genético é anterior da célula. Então, a célula, na verdade, herdou o código genético, não ela produziu. DNA. DNA sustenta a origem da célula, né, Fabrício? Vamos ver? Então, o que a gente tem lá, desde a origem do sistema biológico, a gente tinha um mundo de RNA, basicamente um RNA, a informação, o fluxo da informação saía de um RNA para outro, e assim ficava. Então, uma molécula de RNA tocava informação, o outro servia como mensageiro. E aí o mensageiro replicava a informação e depois passava, ficava fazendo isso. Tá? Com o aparecimento de ribossomos, deve ser um dos principais sistemas, um dos primeiros sistemas, a informação que estava em RNA começa a passar para a proteína. Tá? Nesse primeiro momento, a catálise era feita por RNA. Tá? Quando começa a surgir as proteínas, a catálise começa a ser feita por proteína. Então, aqui a gente tem um grupo proteico, e o último estágio é passar essa informação aqui para o DNA. Né? Todo mundo vai dizer, passou uma vez, mas ninguém tem evidência de nada disso. Tá? Então, o que a gente fez? Esse artigo é de 2021, se eu não me engano. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é uma filogenia, é um arco de distância estrutural. Então, eu vou lá, pego as estruturas das polimerases de RNA, que replicam o genoma de RNA, pego as retrotranscriptases, pego as DNA polimerases, pego as RNAs transcriptases, tudo boto. Estrutura, só estrutura, não é relação filogenética. E o que eu vejo é que as RNAs polimerases dependentes de RNA estão aqui, ou seja, se replicam o RNA, estão aqui. Logo abaixo, próximo dessa, eu tenho as retrotranscriptases. E lá, mais distante, eu tenho as DNA polimerases. Tá? É mais ou menos o que eu tenho aqui. A enzima que eu preciso aqui é uma RNA polimerase dependente de RNA. Né? Aqui, ó, eu já começo a ter retrotranscriptase e, por último, eu tenho a RNA polimerase. Então, a distância estrutural entre elas reflete a sequência de eventos que a gente precisa ter. E o mais interessante é a DNA polimerase. Todas as polimerases de ácido nucleico são muito legais, porque elas têm domínios parecidos, mas em sequência elas não parecem. Todas têm a estrutura de uma mão direita, o domínio catalítico é o palma, você tem os dedos aqui e o polegar do outro lado. Essa é a estrutura básica das polimerases, todas as polimerases. Desde a RNA polimerase dependente de RNA até a DNA polimerase. Mas em sequência elas não parecem. Como assim? Aminoácido levóide. Não, aqui é polimerase. Era que define. Isso aí é lá na sintetase. Pois é, mas no início, aí, antes da proteína, não tinha um efeito. Essa é a questão da quiralidade, é um problema gigantesco. Quando a gente faz química prebiótica, é sempre importante. Mas em alguns meteoritos eles são enriquecidos de alguns tipos de RNA, de aminoácidos. Então, não se sabe exatamente como é essa seleção. Se imagina que começou a usar algumas vezes naquele jeito e pouco funcionou embora. Mas no modelo mesmo a gente tem. Oi? Da sequência linear, entre a DNA polimerase, deve ter mais ou menos 400 nucleotídeos. Galera, 400 nucleotídeos não. 400 aminoácidos tem em torno de 16 igual. Não dá para fazer filogenia. Filogenia com DNA polimerase não dá para fazer. Não, porque as classes seguram. Entre elas, não. Vou mostrar para vocês que tem várias famílias de DNA polimerase. As famílias de DNA não têm similaridade. Dentro delas tem. Melhora um pouco. Melhora um pouco. Então, o que a gente tinha aqui? Ó? E a gente tinha mais ou menos uma sequência de mudança estrutural.
ia mudando um pouco a estrutura aqui, e mudava um pouco a estrutura quando chegavam aqui. A estrutura da RNA polimerase Não, igual? Mas qual é a RNA polimerase? A faixa de descrição. Não, isso aqui é retroativo. Essas daqui são as replicativas. Não, é replica de número de RNA. São as replicativas. Só analisei as polimerases replicativas. Tá? Aí o que a gente foi fazer? Vamos ver de onde saem as DNA polimerases. Esse artigo saiu há 2 meses. Né? E a gente mostra algumas evidências que as DNA polimerase elas podem ter tido origem a partir das retrotranscriptases. Tá? O que a gente fez? O que é que se faz? Não posso. Mas dá muita informação. Tá? Você vai aprofundar? Então, aqui, ó, a gente pegou a família B. A família B ela é exclusiva de arquéia e eucária. É a principal família replicativa. Quando a gente vai falando de DNA polimerase, só as replicativas, tá? Não vou falar de reparo, nada, vou falar de replicativas. A B ela é exclusiva de arquéia e bactéria e eucária. Tem alguns bactérias, mas hoje já detectou foi transferência lateral. Então a gente reconstruiu a sequência ancestral, aqui se for ver a sequência ancestral da família B. E aí eu fui fazer aquilo, né? Compara com o banco de dados para ver se vejo sinal da moderna. Mas aí eu vejo. Aí tá lá, ó, o domínio de exonuclease e o domínio de elongação. Bonitinho, igual, e bate com as DNA polimerase B moderna quando eu olho sequência linear. O que a gente faz? Modela. Quando eu modelo ela, e eu faço um alinhamento estrutural, ela é muito mais parecida estruturalmente com uma retrotranscriptase do que com a DNA polimerase B moderna. Inclusive, esse domínio aqui, ó, de exonuclease, que é o domínio de revisão da DNA polimerase, né? A retrotranscriptase não tem revisão, mas ela tem um RNase H. Né? Que é quinto. Lembrando como é que faz? É aquilo de RNA, ela faz assim, DNA, aí ela degrada esse RNA, quem faz isso é essa RNA, esse domínio RNase H, e depois ela faz outra fila. Tá? Ou seja, tanto esse domínio de revisão da DNA polimerase quanto a RNase H da heterossintase são exonucleases. Quando eu olho estruturalmente, esse domínio de exonuclease da DNA polimerase B está no mesmo local onde eu encontro a RNase H da heterossintase. Provavelmente ele deve ter tido um rearranjo, passou, saiu de um exonuclease para ligar a RNA e passou para o processo de correção. Tá? Então, o que a gente fez? Modelou. Primeira coisa, comparou. Quero ver estruturalmente. Estruturalmente, ela é mais parecida com a retrotranscriptase do que com a DNA polimerase da família B. Aí eu disse, vamos ver com que ela liga. Aí, quando eu vejo que ela liga magnésio, igual todas as polimerases praticamente usam magnésio como cofator. E quando eu olhei o que é que ele ligava mais, ela não ligava a DNA. Ela tinha mais afinidade por uma molécula de RNA. Então, ela tem toda a cara de uma DNA polimerase em sequência, mas estruturalmente ela ainda é uma retrotranscriptase. Tá? Muito surpresa? Não. Por exemplo, todas as famílias de DNA polimerase que a gente tem hoje nos organismos já foi detectado a atividade residual. Então, isso era um dado que estava. E é interessante esse dado, porque é aquele tipo de dado que, se eu falar, DNA polimerase desde uma retrotranscriptase, tudo isso é óbvio, mas não tinha nenhum dado na literatura mostrando isso. Ninguém mostrava. Tá? Aí a gente fez de novo, uma árvore de distância estrutural, aí eu coloquei as outras famílias. Família polimerase C, família A, família B, aqui, e ela parece mais aqui para a nossa ancestral. Estruturalmente, ela é muito mais parecida com qualquer retrotranscriptase do que com qualquer família de DNA polimerase. Tá? Mas há evidência de que as DNA polimerase tiveram origem a partir das retrotranscriptases. Então, seguir aquele modelo de transição de um mundo RNA até chegar no mundo DNA. Tá? A pergunta agora era quantas vezes ocorreu essa transição de retrotranscriptase para DNA polimerase. Quando a gente olha estruturalmente, hoje, quando eu for falar aqui,
é replicativo, tá? Porque vai ter um monte de família que são... Repara, replicativo, a gente tem 4 famílias de polimerase. A gente tem a família C e A, que estão encontradas em bactéria. A C faz a replicação do genoma. A retira os fragmentos do casaco. Fecha. Tá? A A também é encontrada lá em mitocôndria. Faz total sentido. Só que aqui em mitocôndria, ela faz a replicação do genoma todo. Lembrando que mitocôndria não gera fragmento do casaco. Okay? Do outro lado, a gente tem a família B, que é compartilhada com eucária e arqueia. É a principal família replicativa. E em arqueia, você tem lá nos crenaqueota uma família D. Mas essa família aqui é derivada, então eu não coloquei ela na análise. Eu só encontro em crenaqueota. Tá? Então eu fui olhar essas aqui, como elas se relacionavam. Então, primeira coisa, elas não têm homologia. Então não dá para fazer uma filogenia, eu pegar todas elas e fazer uma filogenia e ver como elas separam. Tá? Então isso já está na literatura. Então eu disse, vou fazer uma filogenia da C, da A e da B. Separadamente, vou pegar tudo que eu tenho. Tá? E saiu nesse artigo aí, no começo do ano, que a gente propõe que o DNA tenha múltiplas origens. Então, eu vou mostrar para vocês os dados para a filogenia de bactéria. Então, aqui é a filogenia para a família A, ou seja, ela limpa fragmentos de Okazaki em bactéria e replica genoma de mitocôndria. Tá? A gente enraizou nas retrotranscriptases, porque a gente tinha evidência de que as retrotranscriptases tinham dado origem, tá? E a gente foi ver como se distribuía os clados. Quem aqui especificava primeiro, quem especificava mais tarde. Quando a gente vai ver, ó, família A, o primeiro grupo a diversificar é um grupo composto só por mitocôndria. Então, o segundo grupo a especificar é um grupo composto só por vírus. E o terceiro é o resto das bactérias. Tem um padrão muito claro. Mitocôndria, depois isso passa para vírus, depois vírus passa para bactéria. Tá? Fala. Mas que quer ser ali? Tem riqueza, está tudo ali no meio. Eu vejo que quando eu faço essas coisas, eu tinha que se entender. Oi? Como assim? Mitocôndria? Eu falei você quer. Não, porque tem riqueza aqui. Eu vou falar depois, porque riqueza é uma coisa interessante. Porque todo mundo fala que o grupo mais próximo do mitocôndria atual é riqueza. Tá? Mas tem uma coisa que me incomoda, porque a aplicação do DNA de riqueza é totalmente diferente do DNA da mitocôndria. Tá? Totalmente. Tá? O que a gente está levantando agora, para esses dados, é que mitocôndria é um grupo o grupo teórico da mitocôndria, ele pode até hoje ser mais próximo do riqueza, mas ele deve ter tido uma história evolutiva independente da bactéria. Inclusive, ele surge com um sistema de replicação diferente do que funciona nas bactérias. Isso é depois do grupo. Isso aqui é depois do grupo. E aí, eu vou mostrar o modelo como é que a gente propõe. 3.8. As bactérias. Vírus. Mitocôndria, depois vírus, depois o resto das bactérias. São vírus, são todos os vírus que têm DNA. Geralmente eles são bacteriólogos, porque é a principal. As bactérias são muito próximas. Não. Não, aqui sim, as mitocôndrias. Né? Não, é um braço. Elas estão aqui. Ah, porque são mais para cá. Não, aqui, eu não acho que ela surgiu aqui. Ela passa por transferência para cá e depois passa para lá. Sim. Sim. Quando eu olho, parece que ela sabe surgir tudo junto, né? O modelo que a gente está propondo aqui é essa passagem para vírus são importantes para disseminar para esse tipo. Parece para mim que elas encontraram a função primeiro, eles ficaram como estavam. Como assim? Elas estão onde elas se encontraram bem. Porque os caras têm um braço um pouco mais longo. Sim. Eles são de escala na especialização. Sim. E eu acho que essa B, ela entra depois, ela deve ser suas primeiras, e depois ela se especializa só para o casaque. O B tem o mesmo padrão.
Quando eu olho a família C, ela tem o mesmo padrão. Aqui a gente, primeiro um grupo diverge, e nesse grupo aqui tem a maioria hipertermórfica. Depois você tem um clado ali que se diverge mais ou menos junto com, só composto de vírus e depois as outras bactérias. Quando eu olho a arqueia e eucária, que é a família B, ela tem outro padrão. Aqui, novamente, retroglifose. Primeiro diversifica um grupo de vírus e depois todas as outras bactérias. Eucária e arqueia. Tá? Então, eu tinha dois padrões aqui. O modelo que a gente propôs, baseado nisso, é que eu tinha uma população que a gente chama progenoto, que era um sistema aberto, ainda composto por um genoma de RNA. Esse genoma ele bifurca, ele encapsula com membranas típicas de arqueia de um lado, membranas típicas de bactérias do outro, forma duas linhagens basais, ainda com genoma de RNA. As bactérias elas ainda se divergem inicialmente com o genoma de RNA, e eu tenho duas linhagens que surgem, a polimerase C e a polimerase A. E depois isso aqui é espalhar, passa para vírus e se forma no ancestral, no grande ancestral das bactérias, aqui o DNA, com o informativo já DNA e já com as duas polimerases aqui. Ou seja, as polimerases C e A, elas devem ter maturado já dentro da linhagem primitiva de bactéria. Tá? A diarqueia, antes dela diversificar, ela já recebe uma DNA polimerase de vírus, tá? Ou seja, a família B, ela se matura ainda no estágio não celular. Então, o seu progenitor já tem um código genético. Já está pronto. Já tem código genético, já tem vias metabólicas, Já tem transferência total. já tem vias metabólicas funcionando, só não está encapsulado. Mas ele tem genoma. Tem genoma, claro, tem genoma. Tem genoma. Ali, tem o sistema aberto, mas tem genoma já. Onde ele conecta o gene, né? O conjunto do gene. Sim, tanto que se vai olhar metabolismo basal de arqueia e eucária, de arqueia e bactéria, eles são homólogos. O que é que muda? Muda basicamente o metabolismo do DNA. Os genes que metabolizam o DNA é que são de grandes divergências entre bactéria e arqueia. Os de metabolismo, glicólise, essas coisas tudo, é tudo homólogo. Isso tudo que é basal, já devia estar fixo aqui. Ó. Na hora que eu separo, cada um já leva o seu mutante. Fazer aminoácidos, tudo isso é homólogo entre bactéria e arqueia. O que é que não é? DNA. E uma coisa que aí é sugestão sem nenhuma evidência é que isso pode ter levado a uma complexificação do material genético de arqueia, da linhagem de arqueia, muito anterior do que bactéria, que a gente vê processos dois que são observados em arqueia e eucária, que são extremamente complexos sobre em bactéria, pode se dever ao fato de ele ter maturado primeiro e isso não necessário primeiro. Então, essa é uma discussão muito boa, Fabrício. Você imagina que devia ter ido. Habilidade de manipular RNA e tirar ainda é muito rápida. Deixa eu te dizer. Ó, Ó, deixa eu só falar um dado para vocês, agora um dado que eu ainda não analisei. Quando eu faço um ancestral da DNA polimerase B, que eu vejo estruturalmente com quem ela parece, lembrando que essa daqui é a família lá de arqueia e eucarioto, ela parece estruturalmente muito com a retroescriptase e com espaços. Por isso que a gente, a estrada eu vou explorar mais, por isso que a gente está achando que essa maturação primeira do genoma de arqueia levou uma participação maior, porque essa proteína se derivou não só na polimerase ancestral aqui, mas também em enzimas de processamento desse DNA. Parece totalmente. Similaridade estrutural. Eu ponho uma em cima da outra. Estrutura terciária. Sequência totalmente diferente de estrutura terciária para filha. Eu construí uma medida de distância natural. Ah, aqui. Dá para fazer isso.
Tá, é porque eu não tive tempo mais de fazer. Que é essa aqui, ó. É a medida de RMSD. Dá para fazer tranquilo. Só não fiz, né? Só não tive tempo de fazer. Mas a gente já tem dados que mostram que tem coisas de processamento da informação que podem ter sido derivadas desse intermediário aí. Não é da polimerase D, mas de um intermediário da polimerase D. Sabe? E as minhas bioquímicas de timina, a timilato em base, elas, porque assim, se DNA tem duas origens distintas, e para você fazer timina, você só pode fazer a partir do uracila, né? Então, você tem que ter a enzima timilato em base para fazer o uracila nas duas vias, né? Legal. Timilato em base é um módulo ou é análogo? Não, aqui tem bactéria tem outra. A timina não. O truque o Cristo usou para resolver isso. O truque é a desoxirribose. Primeiro, estabilidade. Para isso que tem a série. Não, mas você precisa fazer timina. E a timina, que é o biotipo. Você precisava que ela fosse desóxido para formar núcleo. Ah, sim. Senão não cabe. Não, sim, tem espaço. Mas esse sapimina é importante porque quando eu olho o genoma, a diarqueia não é homóloga da bactéria. É uma das evidências que estiveram duas vezes. Ela pode fortalecer ou... pelo menos 2 vezes. Elas são independentes e não têm homologia. Mesmo em estrutura não precisa de espaço. Mas a desoxirribosa do cálice, do cálice, então, não era igual a você. Aí eu olho. É porque é a partir do Aí eu não. Do DNA, você fazer a desóxido. Não, eu acredito que essa desóxido, só fazer um parênteses aqui, né? Quando eu falo origem múltiplo DNA, na verdade eu estou falando errado. Na verdade, o DNA como molécula etária. Já existiu. Porque quando eu tenho uma retrotranscriptase, eu estou fazendo genomas intermediários de DNA. Qual o problema? A retrotranscriptase não replica genoma grande. Não replica grande, porque ela não tem a correção, então ela termina produzindo muito erro. Então ela faz o intermediário e volta. RNA. Faz e volta. Tá? Isso aqui já tinha, antes da formação da célula. Você já tinha esse intermediário. Tá? Porque o RNA não dura. Então, é uma forma de você gravar e voltar. Grava e volta, grava e volta, grava e volta. Quando surgem as polimerases, eu não preciso voltar para cá. Eu tenho uma enzima que faz correção. Quando ela faz correção, ela pode fazer um fita longa. Aí eu começo a fazer para fortalecer o genoma. Você acha que isso é uma evidência forte de DNA? Não, isso é uma evidência adicional. É porque está pensando a conversão Não, não. Isso é uma evidência adicional. Eu acho que a evidência mais forte que tem é que as famílias que replicam DNA elas não têm homologia. Ele pode ter surgido milhares de vezes. Pode ter surgido milhares de vezes. Sabe, Pelo menos 3. Pelo menos 3 vezes. É. Essa ideia não é uma ideia nova. O Partido Porteres já falava isso há alguns anos atrás. De uma infecção viral. Só que ele falava de dois eventos. 2 linhagens saíam de RNA e tinha uma infecção com retrovírus e o retrovírus cometia coisa. O que a gente colocou a mais foi um detalhamento sobre a parte de bactéria que a gente acha que foi uma vez só, foram pelo menos 2 vezes independentes. Então é isso. E a gente acha que com isso o genoma de arqueia ele se estabelece com DNA primeiro do que o de bactéria. Porque você tem a medida do genoma molecular. Isso pode explicar um monte de coisa de complexidade, enfim. Tá? Então, isso é para mostrar algumas coisas que a gente tem feito e dá para fazer com a evolução molecular. Estrutural todas. Então, vou mostrar aqui. Estrutural, você tem uma convergência, João. Porque, praticamente, todas as polimerases têm convergência. Na verdade, não é bem uma convergência, porque, por exemplo, as retrotranscriptases, elas parecem que têm uma origem.
E se elas têm óleo de índio, elas até perderam esse padrão estrutural. As polimerases, elas parecem radiação a partir das reações vitais. Então, elas já herdam um padrão estrutural das reações vitais. O que elas não herdam? Como elas se divergiram independentemente, elas foram acumulando modificações suficientes para hoje a gente não conseguir ver. Então, é como se tivesse um grupo de reações vitais que sai o outro grupo deve falar, outro deve falar, independentemente. E elas seguem como se fosse um espécie no processo de fermentação. Mas a manutenção da estrutura é antiga. É, um paralelismo. Como assim? A estrutura? Porque elas vêm da retrocitada. A retrocitada já tem essa estrutura. A alteração estrutural ela já está inclusive na RNA polimerase dependente de RNA. Que a retrocitada herda e que ela deve ter passado na polimerase. Não é bem uma convergência, mas é uma herança a partir de um ponto comum. Ok? Então, isso é o que a gente faz, que dá para fazer hoje. Todos esses dados é feito por nada. Dá para a gente voltar para a química. Ah, tá. Fermento. Isso. Vai. Se no caso do limossom, né, que seria uma combinação de transportadores, já seria possível replicar esse experimento sobre vários transportadores e tentando ali, eu disse naturalmente, Eu não sei, porque depende muito da condição. entendi. Não, isso me leva a minha outra pergunta, que é as questões de complexo. E eu tenho pegado a informação complexa. E do ponto de vista de pensa que a vida sai do meio, não celular, do meio celular, eu acredito que a formação dessa complexa tem mudança. Então, assim, Complexo que está falando. complexo de evolução. Tá. Se chegar a avaliar em modos normais, como é que é a estabilidade dessas complexas, a diferença dos modelos processuais? Não. O que a gente tem que experimentar, o que leva a alguma coisa, são dados da ADA, que ela pega aquela estrutura, aquele pedacinho só, e em solução ele tem atividade catalítica. Ou seja, ele, de certa forma, ele é estável, não mostra atividade específica também. Mas nos meus dados não existe nada. E a biologia sintética? Para você só tem dinheiro. Não tem. Não tem ninguém fazendo. Não, já eu tenho muito gente, mas eles não caem muito na minha lata. Eu tenho um monte de sequência ancestral, estrutura ancestral para ser feita, para testar, para sintetase, lipossomo, polimerase, tudo. Tem aquele grupo da Califórnia que está com RNA se replicando. O grupo lá da Califórnia. Já funciona para ele. Agora foi tá bom. Depende, eu tenho sequência desde 80 aminoácidos depende da molécula. Tem que avaliar totalmente. Dá para fazer. Dá para medir a catalítica. Mas o legal é ele sintetizar e ver se ele gruda em RNA, se ele faz o negócio. Ver se dá um dinossauro. Então, chega no dinossauro. Não, por favor. Nesse slide, eu acho que todo esse processo até que todo tem não capsular. Então, nenhuma própria membrana, nada. Não. A gente está achando agora, que uma coisa que o Chico está desenvolvendo, é aquela separação de fases. A gente achava que aqui podia ter separação de fase, mas membrana, encapsulamento, não. Porque membrana é muito legal hoje. Que você tem lipídio e um monte de canal aqui fazendo transferência com as coisas, né? Se você bota um lipídio fechando as coisas sem esse canal, você ferra todo o sistema, porque ele não consegue se comunicar com o meio. Nem entra nada, nem sai nada. Então, a membrana deve ter sido uma coisa a posteriori, e o modelo que a gente está trabalhando é um descrito pelo Vitor Sojo, que ele acha que a membrana inicialmente era proteica, e ela começou a capturar lipídios. E aí você tem hoje essa lipoproteica.
Da separação. Né? Separação de fase a gente está pensando. Separação de fase líquida. Separação de fase líquida. Para linear e separação de fase Poder líquida. redutor. Mas as leis de interação ainda até consegue medir, mas estabilidade aqui Você tem bateria. Você tem bateria em excesso. Você tem um mundo redutor, muita energia. Então, você pode ter tantas coisas que acontecer que vai entrar. Energia está. Então, uma delas você tem que captar energia e guardar para você. Então, Hoje, se você compartimenta com a célula, será que ele está mais estável? Não, aí quando eles já estão muito estáveis quando você compartimentaliza, porque já está no final do processo. E a compartimentalização é legal porque ela cria os indivíduos, as populações. E aí cria as linhagens. Até você ter a população solta, aberta, você não tem condição de linhagens. Né? Todo mundo mais ou menos se equilibra o processo. Com relação a RNA com moléculas adaptadoras, eu tenho algumas dúvidas naquela parte. Primeiro, o que você chama de anticódon, hidropatia de anticódon? Porque as bases programadas são todas apolares. Significa que você vai. Continuando. Se existem vários anticódons do mesmo aminoácido e a tRNA sintetase é a mesma, ele não pode exatamente estar reconhecendo o sequência do anticódon. Sim. A medida é no dia do biótipo principal. E, na verdade, a posição ela pouco importa, porque Mas a primeira, a posição que mais importa é a do meio, porque a primeira, às vezes, também. às vezes está. Mas o dinucleotídeo, na verdade, o dinucleotídeo principal é o mais importante, que é a primeira e a segunda do fórum e a terceira, a segunda e a terceira do fórum. Mas a mais importante é a do meio, é a segunda. Sim, inclusive, quando eu vou no de terminar, ele muda de aminoácido, ele muda a segunda. Isso. Você Você muda para cá, você muda na Você muda qual tabela, uma? né? Você muda qual uma? Então, como é que pode, pela sua teoria, ele estar reconhecendo aquela protoenzima lá, está reconhecendo o anticórpio também? Tá. E o que é a hidropaticidade do negócio, sendo que é tudo que eu tive? Por isso que a gente usa hidropacidade. Não, a hidropaticidade Aí a escala do que é menos hidrofóbico, o que é mais hidrofóbico. Tá? É uma medida difícil de pessoa consegue medir no tipo principal. Tem várias tabelas publicadas disso. Né? Você vê o quão hidrofóbico mais ele é. Então, significa que as purinas são mais hidrofóbicas que as purinas. Quando você olha na tabela, pode ser para a esquerda que tem mais purina. Para a direita, E quando se mede, isso é essa medição experimental, né? Eles medem, tem também não só se é purina, ou piritina, mas tem uma associação de campo quando você tem ou a pirina primeira, ou a pirina depois, ou a pirina. Tem esses viés. Não entender, não, esses detalhes. Então, esses dados são dados experimentais, né? Do principal. E aí você tem aquela escala, e a gente tem a escala de normativa do aminoácido. Isso a gente consegue ver. Essa pergunta é legal. Porque quando eu vou olhar as filogenias das classes, faz assim, as que ligam ao alifático, as polimerases, as que ligam ao alifático, as que ligam ao hidrofílico, vão se separar bem. Então, parece que a ideia é que você tinha uma que, por exemplo, ligava ao alifático, que ligava um monte de coisa, e ela foi se multiplicando e se especificando para cada um dos casos. O mesmo aconteceu com os hidrofílicos. Então, você tinha técnica de promiscuidade entre isso e depois ela vai se certificando. Né? E hoje tem outro dado que também no braço serve para olhar. Se você separa os dois, você bota os dois assim, o dólar deixa basicamente dentro de catarina. Então, o que é que deve ter feito? Na hora que você junta o TRNA, para ser coisa, você afasta essas duas coisas e deixa de forma. Mas a ideia é que você pensava como coisa genérica, mas não tão genérico de jogar um hidrofóbico, um hidrofílico, mas ligar tudo alifático ali, e à medida que você vai filtrando, essas coisas vão fazendo essa cidade. Seu dado mais próximo de destino, porque as filogenias delas se transformam do lado.
Eu tenho uma outra sugestão, assim, acho muito legal olhar a origem do Pokémon, do PPC e tal, mas o Splice também segue mais ou menos nesse caminho. A complexidade começou a partir do primeiro SNRNA, que é o Juju, e quando você olha a complexidade das pessoas, são vários genes. Igual o tRNA que deu origem ao PDC, depois deu origem ao RNA que Bolsonaro deu origem, tá? No splicing é a mesma coisa. O splice hoje, como a gente conhece, é como se fosse a união de vários pequenos DNA. Mas é isso que eu quero dizer. Se a DNA modernativa, se o que ela aparece no espaço é com 15, não aparece componente. Não diria dizer, na É o verdade, componente, né? Qual componente? Porque a gente deu dado, estruturalmente isso parece no espaço mas eu ainda não olhei qual. mas você vai ver, quando você for olhar o splice, ele é um conjunto de pequenos RNAs que montaram uma unidade da estrutura. O que se parece com algum, aí segura melhor a ideia de que a arqueia é mais complicada, né? Porque a própria polimerase DNA dele já deu origem a outros sistemas de Então, talvez o splice ou pelo menos o splicing, é tão antigo quanto a polimerase. Eu acho que vai ser. Pois é, eu acho que está. Em cima de arqueia primeiro, bactéria depois, então, em cima do fato de que os primeiros não era tudo fase zero, né? Era como se estivesse arrancando um pedaço de você traduzir o código genético 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, esse pessoal acha que a bactéria jogada fora porque era custoso demais. Né? É uma das hipóteses, que era custoso demais ou A gente trabalha com que surgiu depois, né? O Gilbert trabalhava a proposição do Gilbert que ele fala que RNAs são ancestrais não é por nada demais. É porque todo RNA tem ímprint e ele achava que os ímprint eram ancestrais. Parabéns, parece. Tem vários termos. Acho interessante aquela colocação, aquela hipótese de o Lucas poderia ser aí se a gente realmente não tem essa hipótese, Tá. É que a gente não usa mais a nomenclatura de Luca. Tá? Porque a gente parou de usar isso, porque na literatura se consolidou que o Luca era celular. Pela terminologia, Luca pode ser qualquer coisa. Né? Pois é, pela terminologia dele, pode ser qualquer coisa. Só que quando você fala com alguém da área, o cara Luca automaticamente ela associa a celular. Então a gente sai de um outro termo que descreva tudo isso até chegar à célula. Foi o FUCA. O FUCA, na verdade, desde a origem do sistema ribossomal, o primeiro PTC, até a maturação do código genético. Esse é o processo. Na verdade, o FUCA não é uma entidade, é um processo, é uma era. Então, não é o progenômetro. Não, o progenômetro ele é o amadurecimento desse processo que é o FUCA. Eu acho. No estágio diferente. Então, o FUCA é quando o sistema de código genético está amadurecendo, e às vezes está bom, isso aqui amadureceu, já tem o sistema de tradução funcionando, aí isso aqui eu já chamo o progenômetro. O Luca, a gente nem está mais considerando que a gente teve o Luca. Ou a gente está considerando o Luca acelular. Porque o que se achava era que a arqueia e bactéria surgem a partir do organismo já celularizado. Como a gente está propondo que bactéria e arqueia têm duas origens de celularização independente, então ele não pode ter vindo. Então, esse Luca celularizado não existiu. Membrana, ela se desenvolve dependente dos dois. E o DNA também depois. Esse ancestor, não é a palavra que eu queria, mas eu acho que eu estou vendo ali naquele slide a hora que aparece o primeiro organismo não celular. Eu estou satisfeito. Nesse aqui. Celular, exatamente. Mas é isso mesmo, Miguel. O organismo é aquele cara que tem a propriedade de vida. E
esse organismo, na hora que eu estou vendo ali a consolidação com o seu imposto ancestral, com o seu DNA, aquelas primeiras divisões, eu estou vendo ali na hora que aparece o genoma. Sim, ali eu imagino que você tem um Cara, cara, esse só que cara- RNA ainda. Ele não cria a vida, ele cria o organismo. Esse cara é o organismo, aquele cara que permite que a vida venha de uma vida anterior. Né? O organismo ele surge ali. Esse é o primeiro acesso. E no modelo. Organíssimo. Aqui, ó, o organismo ele surge quando você visualiza. Você faz uma intuição com essas Mas é essa a ideia, Miguel. O organismo surge ali. E aí, quando você vai pensar esse cara fazer mais durável e fazer uma cópia, fazer outra, aí você faz um DNA. Mas você pode fazer. Ele é seletiva para ver quem faz a molécula mais estável. O ET, sim, ele tem Quatro DNA. Esses são 6 bases. Não é celular. Aí a gente fez microambientes. E nem com água. Porque e hoje a gente chama o paradoxo da água, né? Porque água é bom hoje, mas primitivamente não era. Sabe como você carregava o seu celular naquela época? Você já sentia energia pra caramba. Então, o que a gente o que os melhores experimentos hoje é ambiente que ele seca totalmente e ele umidifica. Ele tem velocidades. Umidificar e secar. Umidificar e secar. O secar concentra, o umidificar permite que ele faça alterações. E hoje os experimentos têm melhor resultado em química prebiótica, eles estão usando esse sistema. Seca, umidifica, seca, umidifica. Mas é muito longo. Oi? E concentra. Não, aí você pensa assim, vai demorar muito. Mas hoje, mas a Terra, 2 anos, era 4 horas dia. O ciclo era muito mais rápido. O ciclo seca e umedece era muito mais rápido. E essas proteínas mais durar a terra, Imagine que sim. Mas essa característica não, porque você tem úmido e seco. Você não era totalmente molhado. Porque o molhado ele é dispersivo. No momento de se concentrar, dispersivo. Hoje em dia é ótimo, porque você tem um organismo e o organismo se dispersar. A água é excelente para dispersar. Ou quando você encapsula, você precisa fazer as reações ali, a água é ótima. Quando você está solto, não. Eu experimento tudo de óleo. Se tem foto na década de 70, ele bota muito aminoácido na chapa quente, sem água nenhuma. E esses bichos começam a conversar um com o outro. Chama proteinóides. E eles formam membrana. O mais doido dessa membrana porque tem atividade de troca coisa um com o outro. E você olha a microscopia dela, ela parece uma célula, assim, bicho. É impressionante. Só com aminoácido aqui sem água. Quando ele falou solúvel, ele falou globular. Né? Essas estruturas não podem estar dependendo de outras para terem sua própria estrutura. Toda proteína antiga das bactérias, você tem uma estrutura, é um interno. Primeiro, não é útil. Agora, pega uma origem eucariota. Ela não tem estrutura globular. Ela vai se estruturar quando ela se conecta. Sua proteína é muito simples, proteína muito simples. A função dela tem que ser globular. Mas é possível. Sempre é possível. Funcionava naquela época e a necessidade ficou, ela foi perdida. Esse é o problema. A gente não consegue ver o que deu certo. E aí começa a aparecer no meio do caminho um buraco, às vezes pode ser uma estrutura que estava presente e sumiu. falando em buraco, vai ser outro ponto, né? Aí eu não consigo. Foram várias vezes aí para poder no caso do não tem.
Como é que a gente explica isso? O algoritmo sincretismo foi fixado em 70. Qual a sua hipótese? Eu diria que pode ser fixado depois do processamento. O que não teve? Mas a gente encontra em genoma de modificantes, que a economia é completamente. Inclusive, a gente tem modificantes com 72 referências. Inclusive, as interfaces dele são muito diferentes. 20 aminoácidos fácil. Não é que isso foi. Inclusive, as interfaces deles são diferentes. Naturalmente, elas são menorzinhas, elas são diferentes, estruturais. Pode estar relacionado, mas realmente não sei. E a aminoácido também é citado tudo no celular, sem. As aminoácidos têm as interfaces. De arqueia e bactéria, não. De eucarioto, Porque as aminoácidos também é citado são mais conhecidos como açúcar e procário. Parece que existe ou foi adquirida por algum processo pós-modificação. outra vez após a cintura mensageira. As folhas foram na mensageira, processado e ele incorporado assim. Eu acho que é o mais fácil do mundo. E aí já tirou o Mais ou menos, mesmo. Pode ter sido várias vezes. Eu estou mais para estar mais do que qual? A ponderada? Isso. Tem. Você botou tudo para eles poderem, né? Não sei se vocês fazem, porque é Não, a letra é sequência. Eu só não dentro da família, eu consigo achar um modelo, consigo achar. Mas aí, como é que se constrói a verdade? Aí foi versificando. Ai, é. E aí? Então, se alguém quiser trabalhar com a evolução molecular, não precisa ser com isso, não trabalha com outras coisas também. Trabalha com os vírus malucos que podem aí ligar a vírus. A gente está trabalhando com interação com o plano do antibiótico. Então, quem quiser trabalhar com a evolução molecular, deixar meu e-mail aí. Cadê? Isso. Aqui. Fala com a Mariana, faz parte, né? É, ó, 4.